Há momentos em que o silêncio pesa. Não o silêncio de quem descansa, mas o silêncio de quem espera. Você sabe como é esse silêncio? É o silêncio de quem orou, e aguarda, e tornou a orar, e ainda aguarda. É o silêncio de quem olha para a situação, e não vê movimento, não vê sinal, não vê saída, e começa, quase sem perceber, a se perguntar baixinho: será que Deus está ouvindo? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que essa porta vai se abrir algum dia? Essa pergunta é honesta, e Deus não tem medo dela. Ao longo da história, os homens e mulheres que mais foram usados por Deus foram justamente aqueles que aprenderam a esperar, não de braços cruzados, não com indiferença, mas com uma fé que continuava acreditando, mesmo quando os olhos não viam nada. Abraão esperou por um filho por décadas. José esperou pela realização do sonho que Deus havia plantado em seu coração. Josué e Calebe esperaram pela terra prometida, por 40 anos no deserto. E cada um deles descobriu algo que não se aprende em dias de abundância, algo que só se aprende na espera. Que Deus é fiel, mesmo quando o sonho parece ter morrido no poço, mesmo quando a terra prometida ainda está do outro lado do deserto, mesmo quando o corpo já não corresponde mais à promessa. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Não por acaso. Você escolheu separar esses minutos, não com o celular aberto nas redes, não com as notícias do mundo, mas para trazer o seu coração diante de Deus. Isso é fé sendo exercida na prática. E é exatamente para cultivar esse hábito que este canal existe, para que cada manhã você tenha um espaço de oração, de palavra e de encontro com Deus. Por isso, se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, cada nova oração chega até você, e nenhuma manhã começa sem essa âncora de fé. Antes de continuarmos, quero te pedir algo simples. Respire fundo. Deixe os ombros caírem. Solte o que você está carregando por um instante. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa estar aqui, presente, aberto, diante daquele que vê o que você não vê e que age mesmo quando você não percebe. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 está escrito: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Leia de novo, devagar. A certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Existe algo que precisa ser dito com cuidado aqui. A fé não é ignorar a realidade. A fé não é fingir que a dor não existe. Não é fechar os olhos para a situação e repetir palavras bonitas, esperando que tudo desapareça. Isso não é fé. Isso é negação. A fé é outra coisa. A fé é olhar para a realidade e afirmar que ela não é a história toda. Pense em uma semente plantada na terra. O agricultor a planta, cobre com a terra, rega, e então, nada. Pelo menos é o que os olhos veem, por dias, às vezes por semanas. A superfície da terra não muda, não há broto, não há sinal visível, mas debaixo da terra, no escuro, longe de qualquer olhar, a semente está trabalhando, a casca está se abrindo, as raízes estão se formando, a vida está em movimento. O agricultor não cavuca a terra toda manhã para checar se a semente ainda está lá. Ele não desiste de regar, porque o broto não apareceu ontem. Ele confia no processo, que os olhos ainda não podem ver. Essa é a imagem da fé. Não é negar que a terra está seca. Não é fingir que a espera não cansa. É continuar regando, mesmo sem ver o broto. É permanecer fiel ao processo, porque você confia no Deus, que cuida da semente no escuro. O apóstolo Paulo não escreveu Hebreus 11:1 para pessoas que já tinham tudo resolvido.
Ele escreveu para pessoas que estavam no meio do caminho, com a semente plantada, com a terra aparentemente quieta, com a espera pesando, e que precisavam ouvir. A ausência do broto não é a ausência de Deus. O silêncio não é abandono. A demora não é negativa. O que você não vê pode ser exatamente onde Deus está mais ativo. Debaixo da terra, no escuro, trabalhando. E hoje, essa palavra é para você. Deixa essa verdade pousar no seu coração agora. Vamos orar juntos. E juntos, vamos levar tudo isso diante de Deus. Pai Celestial, chegamos até Ti neste momento, com os corações abertos, com as mãos estendidas, com tudo o que somos e tudo o que carregamos. Tu és o Deus que vê o que os olhos humanos não alcançam. Tu és o Deus que age além do que a mente pode imaginar. Tu és fiel quando o mundo ao redor parece incerto. Tu és constante quando tudo ao redor muda. Teu nome é Jeová Jirê, o Deus que provê, não o Deus que promete e esquece, mas o Deus que age no tempo certo, no modo certo, de uma forma que ultrapassa o que pedimos e até o que conseguimos compreender. Tu és o Deus da espera, e Tu és o Deus da resposta. Pai, diante de Ti estão agora corações que oraram muito e ainda aguardam, mentes que estão cansadas de calcular e não encontrar saída, almas que carregam fardos em silêncio, porque não sabem mais como explicar o que estão sentindo, fés que estão sendo esticadas, além do que parece suportável, esperanças que foram feridas por promessas que não se cumpriram no tempo esperado, vidas que continuam, mesmo sem ver o próximo passo com clareza. Tu vês tudo isso, Pai. Tu não precisas que a gente explique. Tu já conheces, já viste, já estás agindo. E é por isso que nos aproximamos de Ti. Não porque entendemos tudo, mas porque sabemos que Tu entendes. Senhor, nos lembramos de Abraão. Tu o chamaste ainda jovem e fizeste uma promessa que parecia impossível, uma terra, uma descendência, um futuro. Mas os anos foram passando e o filho prometido não vinha. Abraão envelheceu esperando, Sara envelheceu esperando, e em algum momento, o corpo já não correspondia mais à promessa. Mas Tu não esqueceste, Pai. Tu não mudaste de ideia. Tua promessa não tinha prazo de validade humano. Ela tinha o Teu prazo. E no Teu tempo, Isaque nasceu, e a fé de Abraão foi contada como justiça diante de Ti. Pai, quantas vezes nós também nos sentimos como Abraão, com uma promessa no coração e nenhuma evidência visível ao redor, com uma fé que continua crendo, mas um coração que está cansado de esperar. Fala para nós como falaste para ele. Não temas, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Nos lembramos também de José. Tu lhe deste um sonho ainda jovem, um sonho claro, uma promessa plantada no coração. Mas depois do sonho, veio o poço. Os próprios irmãos o jogaram lá dentro. E de lá, foi vendido como escravo. Veio o Egito, a casa de Potifar. E quando parecia que as coisas estavam começando a melhorar, veio a acusação falsa e veio a prisão. Pai, se alguém tinha razão para pensar que o sonho havia morrido, era José. A cada capítulo da sua história, a situação parecia piorar. Do sonho ao poço, do poço à escravidão, da escravidão à prisão. E em nenhum desses momentos, ele conseguia ver como a história terminaria. Mas em nenhum desses momentos, ele abandonou o que tu plantaste nele. Não amaldiçoou o sonho, não entregou a fé. Não parou de confiar, mesmo sem ver, mesmo descendo, mesmo sem nenhuma evidência de que a promessa ainda estava viva. Mas tu vias, Pai, tu estavas no poço com ele, tu estavas na casa de Potifar com ele, tu estavas na prisão com ele, e em cada descida, tu estavas tecendo, em silêncio, debaixo da terra, como a semente que ninguém vê crescer.
até que chegou o dia em que a porta se abriu. Não uma portinha lateral, a porta do palácio. E o que parecia ser o fim da promessa era apenas o começo do cumprimento dela. Pai, quantas vezes nós também estamos no poço, sem enxergar o palácio, olhando para os muros da prisão, sem saber que tu já estás trabalhando para abrir uma porta que ainda não existe nos nossos olhos. Faz em nós o que fizeste em José, sustenta a nossa fé no escuro. Guarda o nosso coração intacto, mesmo quando a história parece ir na direção errada. Nos lembramos ainda de Josué e Calebe. Eles viram a mesma terra que os outros 10 espias. Os mesmos campos, as mesmas cidades muradas, os mesmos gigantes. A realidade era idêntica para todos, mas Josué e Calebe voltaram com uma resposta diferente. Certamente podemos conquistá-la. Não porque os gigantes eram menores, não porque os muros eram mais baixos, mas porque eles viram algo que os outros 10 não conseguiram ver, que o Deus que prometeu a terra era maior do que tudo que havia dentro dela. E mesmo assim, Pai, mesmo tendo a fé certa, mesmo tendo o relatório certo, mesmo estando do lado certo, Josué e Calebe tiveram que esperar 40 anos no deserto, não por causa da fé deles, mas por causa da incredulidade do povo ao redor. Eles ouviram a murmuração, viveram rodeados de desânimo e continuaram carregando no coração uma promessa que o povo havia recusado. Mas tu não esqueceste, Pai. Quando o tempo se cumpriu, Josué entrou, Calebe entrou. E Calebe, com 85 anos, ainda disse: Ainda estou tão forte quanto no dia em que Moisés me enviou. Dá-me este monte. A espera não o curvou. A espera o manteve. Pai, que essa seja também a nossa postura, que mesmo rodeados de murmuração, de desânimo alheio, de circunstâncias que parecem negar a promessa, possamos continuar carregando a certeza daquilo que ainda não vemos. Porque tu és esse Deus, o Deus que não esquece o que prometeu, o Deus que guarda a semente no escuro, até que chegue o tempo do broto, o Deus que estava no poço com José, e que estava no deserto com Josué e Calebe, e que está aqui, com cada um de nós, agora. E é por isso que agora, Pai, colocamos tudo em tuas mãos. Cada situação que ainda não tem resposta, cada porta que ainda não se abriu, cada oração que parece não ter chegado ao destino, cada promessa que parece estar demorando demais, entregamos a Ti, não porque desistimos, mas porque acreditamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Então, hoje declaramos: nós cremos, Pai, mesmo sem ver. Nós confiamos, mesmo sem entender. Nós permanecemos, mesmo sem saber quando. Porque Tu és digno, porque Tu és fiel, porque Tu nunca falhaste, e não começarás agora. Entregamos esse dia nas Tuas mãos, a promessa que ainda não se cumpriu e que às vezes parece ter sido esquecida. Entregamos o sonho que Tu plantaste no coração e que o processo parece ter enterrado. Entregamos a oração que foi feita tantas vezes e que ainda não encontrou resposta visível. Entregamos a fé que continua, mas que está custando caro permanecer. Entregamos o cansaço de esperar, sem saber até quando. Entregamos a dúvida silenciosa, que aparece nos momentos mais difíceis da espera e pergunta se Tu ainda estás agindo. Entregamos tudo isso, Pai. Deixamos aqui aos Teus pés e escolhemos hoje caminhar com a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações. Que a Tua presença seja mais real do que qualquer circunstância ao redor. Que a espera não nos diminua, mas nos fortaleça. E que ao final desse tempo de espera, possamos olhar para trás e ver que Tu estiveste em cada passo, em cada silêncio, em cada momento em que pareceu que nada estava acontecendo. Tu estavas agindo. Em nome de Jesus.
Amém. Abraão viu o filho prometido, não porque a espera foi curta, mas porque ele não soltou a fé no meio dela. José viu o sonho se cumprir, não porque o caminho foi direto, mas porque Deus estava tecendo no escuro, enquanto ele permanecia fiel. Josué e Calebe entraram na terra prometida, não porque o deserto foi fácil, mas porque em 40 anos de espera, eles não entregaram a promessa. Cada um deles chegou onde chegou, porque aprendeu, no meio da espera, que o Deus que planta a semente é o mesmo Deus que faz brotar. E você também não precisa caminhar sozinho nessa espera. A oração que fizemos juntos agora foi real. Cada palavra foi levada diante de um Deus que ouve, que vê, que age. O mesmo Deus que esteve no poço com José, no deserto com Josué e Calebe, que esperou com Abraão, além do que o tempo parecia permitir. Esse Deus ouviu você hoje, e a fé que você exerceu aqui, a certeza do que ainda não vê, não voltará vazia. Entenda que a caminhada, a carreira da fé, não para por aqui. Ela continua, e pode ser sustentada ao longo do dia, por cada palavra que foi plantada nessa oração. Por isso, convido você a ir até a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar todas as referências bíblicas que caminharam conosco até aqui. Guarde-as com você. Volte nelas quando o peso apertar. Medite em cada uma delas. Deixe que a palavra de Deus continue sendo a âncora da sua fé, muito além desse momento. Se essa oração encontrou você no lugar certo, escreva amém aqui nos comentários. É uma palavra simples, mas carrega um peso enorme. É você dizendo, estou aqui, estou crendo, mesmo sem ver, estou confiando. Se você carrega um pedido de oração, deixa também nos comentários. Será uma honra orar por você. E se você deseja continuar sendo fortalecido assim, logo pela manhã, com orações e ensinamentos que edificam a fé, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma oração e nenhum ensinamento. A fé que persevera na espera é a fé que chega até a promessa. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa caminhar hoje com a certeza de que a sua resposta está a caminho, mesmo quando seus olhos ainda não a veem. E que Deus esteja presente em cada passo que der. Até a próxima oração.